Olá pessoal, está começando mais um Pod Idoso Vozes da Velhice, o podcast que dá voz ao envelhecimento, fala do cuidado em casa, de instituições de longa permanência para idosos e muito mais. Fica com a gente, corre lá, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho no YouTube e a gente também está no Spotify. Segue a gente lá nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, porque assim podemos levar a informação para muito mais gente. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Vocês são simplesmente incríveis para que o Pod Idoso esteja no ar toda semana. Farm Idoso, Alta Média, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia, Sistema Clean e aí o PRJ. Um abraço especial do Pod Idoso, vocês fazem nossos episódios ficarem imperdíveis. E hoje temos um lanchinho especial da nossa confeitaria Pituchinha. Vocês conhecem a Pituchinha? Deixa eu contar para vocês. Há mais de 50 anos, a Pituchinha fica na Tijuca e alegra momentos especiais com as suas delícias irresistíveis. Vale a pena experimentar. E hoje eles trouxeram essas guloseimas para alegrar nossos convidados. Fica aqui com a gente, porque o Pod Idoso de hoje está simplesmente imperdível. Hoje vamos falar sobre nutrição no envelhecimento, um tema que impacta a saúde, a autonomia, convivência de idosos que residem em casa e nas LPIs. Comer bem não é luxo não, hein, minha gente? É cuidado, é prevenção, é qualidade de vida e a nutrição adequada também é garantia da dignidade e dos direitos das pessoas idosas. Não é não, doutor Marcos? Com certeza. Hoje eu estou aqui com o meu amigo de sempre, doutor Marcos Lopes Heleno, diretor jurídico da IUPRJ e dois nutricionistas incríveis. Dr. Fábio Penha, nutricionista especialista em nutrição da pessoa idosa e vigilância sanitária, e a doutora Efigênia Soares de Carvalho, nutricionista, professora em nutrição da pessoa idosa e saúde coletiva. Sejam muito bem-vindos, Fábio, Efigênia, ao Pod Idoso. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, principalmente para divulgar conhecimento para a pessoa idosa. Ah, que bom. Né, doutor Marcos? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre nutrição no envelhecimento. Muita gente acha normal o idoso comer menos, mas isso aumenta muito o risco de quedas, infecções e a perda de autonomia. Gente, o que vocês acham sobre essa questão do idoso estar mal alimentado e mal nutrido? O que vocês observam? O que vocês mais observam? Eu vou falando na minha parte prática, dentro de uma LPI, gestão de longa permanência, existe uma anamnese, existe uma avaliação nutricional, né? E isso existe uma conversa junto aos cuidadores. Uhum. Então, isso é passado para os profissionais, essa questão dele não estar bem naquele dia, ou não vem comendo durante esse período da visita. Então, assim, ele vem perdendo peso, ele vem perdendo massa muscular, ele vem ficando apático, ele vem ficando letárgico. Então, tudo isso leva à perda de peso, leva à inanição, entendeu? Então, isso, para mim, é importante essa comunicação do cuidador junto ao nutricionista. Sem ele, a gente não consegue muito trabalhar de forma correta isso aí. Entendeu? Eu não sei eu penso o seguinte, a gente precisa entender que nós seres humanos, nós temos modificações fisiológicas. E a desnutrição no idoso, ela é fisiológica comendo ou não comendo. Por questões de necessidades que ele tem, né? E a família ou ele mesmo não se dá conta disso. E aí, por conta disso, a desnutrição é bem precoce, que não deveria ser tão precoce. Então, com a desnutrição, como o Fábio falou, o que mais impacta no idoso é a diminuição da massa muscular. Que a massa muscular diminui força muscular. Diminuir força muscular aumenta o risco de queda, que é uma outra questão muito importante para se trabalhar, né, com as instituições, com os familiares. E uma coisa importante que a gente percebe, né, Efigênia, às vezes você vê uma pessoa que ela é até gordinha,
mas ela é tem. desnutrida, né? Exatamente, porque Ela não tem massa muscular. Não tem... às vezes a pessoa tem a dificuldade de entender, né? Você olha para a pessoa e fala, ela tem um aspecto mais robusto, mas ela não está nutrida força. adequadamente. Né? Sim, a sarcopenia, por exemplo, é a perda de massa muscular. Né? Então, ela vai tendo uma perda, e essa perda muito brusca durante um período é um processo de nutrição. Então, ela pode se considerar, como, numa avaliação nutricional, em um mês ela perde mais de 10% de peso na avaliação nutricional, então ela tende a ter, pode ser considerado como um processo de nutrição. É um dos indicativos para você poder identificar na prática, né? E tem outros indicativos, fora a própria perda do peso em si? O sedentarismo, né? Que a pessoa diminui a atividade física, o que também, muito provavelmente, né, vai diminuir a massa muscular. E uma outra questão que o idoso ele também precisa de proteína, que é quem vai garantir, né, esse aporte nutricional para ele. E, infelizmente, por conta de mastigação, uma das questões que o idoso para primeiro de comer é a própria proteína animal. Sim. O que faz muita falta para a gente, né, a proteína animal. Então, daí as deficiências nutricionais. É um ciclo, né? Vai diminuindo, e infelizmente, né, a queda e hospitalização, cirurgia e muitas das vezes infecção hospitalar e até a morte, né? Que você pode fazer a prevenção e promoção dentro da sua própria residência ou dentro da instituição de longa permanência. Exatamente. E como identificar de forma precoce essa perda nutricional, essa desnutrição? Então, existem várias escalas que os nutricionistas podem aplicar. Mas essas escalas, elas não são só específicas do nutricionista. Então, se nós temos um cuidador ou um familiar que queira aprender, a gente pode estar orientando, né? Questão de peso, questão de altura, questão de IMC, algumas medidas que são pertinentes para o idoso. Daí você vai ver... Existe uma escala que a gente chama de SARC-F, que é assim, você pegar 5 quilos de arroz e dar para o idoso segurar. Coisa que dentro da casa pode fazer. Então, assim, fazer ele dar uma caminhadinha e você observar, coisa simples, né? Que dentro da própria residência pode-se fazer essa avaliação. E a sarcopenia, Fábio, é um dos vilões, né, para a pessoa idosa. A gente sabe que ela está presente. E, assim, o que de fato a gente consegue fazer para o idoso ele se alimentar de proteína, já que você mesmo disse, que começa a diminuir essa ingesta de proteína, né? O que a gente tem de artifício aí para tentar melhorar esse aporte proteico? Assim, existe uma avaliação nutricional. Dentro da avaliação nutricional, a gente vê a consistência da dieta. Se a consistência da dieta não tiver uma consistência boa, por exemplo, branda ou normal, ela vai ter uma utilização de uma dieta pastosa, ou semilíquida ou líquida. Dentro dessa seara, a gente tem que fazer uso de suplemento. Na verdade, o uso de suplemento é interessante a partir dos 60 anos. O idoso, a partir de 60 anos, já é preconizado a suplementação por conta desse déficit proteico calórico. Interessante, então já seria algo natural do próprio corpo, da própria fisiologia. Exato. Então, a gente faz uso de um suplemento alimentar, né? Exatamente o nome diz, suplemento. Suprir as necessidades nutricionais daquele idoso, daquela pessoa em convalescência. Então, a gente utiliza o suplemento e modifica, através da fonoaudióloga, uma consistência melhor para aquele idoso. Porque muitas das vezes o idoso ele pode só a modificação da dieta já ajusta o paladar, a deglutição, e isso faz com que ele faça uma melhor aceitação da dieta. Além de uma modificação da dieta, tendo como se fosse uma melhora da qualidade do alimento, até um alimento mais saboroso, né? O tempero, isso ajuda muito. Né? E até para os nossos ouvintes, né? Que estão em casa, que são idosos, Fábio, essa questão da proteína, vamos dizer, a proteína líquida, né? Que a gente pode facilmente bater com alguma fruta, né? Um suplemento que a gente consiga fazer isso, é algo que tem que ser incorporado, então, na dieta propriamente, é claro que uma avaliação nutricional adequada, mas da pessoa idosa, né? Normalmente é indicado
né, esse aporte proteico? Né? Sim. Normalmente, nós fazemos uma avaliação nutricional dentro da taxa metabolismo basal. A gente tem uma quantidade de proteína diária para cada pessoa, na verdade. Então, dentro desse parâmetro, nós utilizamos, dependendo do grau de desnutrição ou não, se tiver eutrófico ou não, 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, a gente faz esse cálculo dentro de um modelo de dieta e acrescenta a quantidade proteica e calórica industrializada, na verdade, porque a gente tem que utilizar disso. É o meio que a gente consegue suprir a necessidade. Uhum. Então, nós utilizamos proteína tipo, como se fosse dependendo da quantidade da proteína, pode ser até a parte de aminoácido. Porque o intestino do idoso, ele tende a ter dificuldade de digestão. E fazer constipação, inclusive, também. Exato. Né? Então, você pega um aminoácido e acrescenta. É caro, mas ele vai ter uma boa aceitação por conta da absorção daquele aminoácido. Então, às vezes, a carne, em geral, ela já não consegue, porque ela não consegue mastigar, não consegue deglutir. Demora a digerir. Aí demora a digerir. Então, a gente utiliza ou proteína, né? Normalmente, utiliza esse whey protein, que é uma proteína bem parecida com a proteína biológica. Então, a gente usa o whey protein. E, em alguns casos, a gente usa aminoácido. Então, assim, tem várias formas de suplementar o idoso. E aí apoiar, né, essa nutrição dele. A alimentação, vamos dizer assim, comum da família que ele está acostumado a utilizar, não consegue alcançar o aporte que ele precisa ter. Isso foi ótimo você falar. Sabe, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, sabe, Efigênia? Tem histórico disso porque o que acontece? Tem que ser elaborado de forma correta. Individual, elas não entendem, falam assim, mas sempre, a vida inteira, todo mundo se alimenta de uma alimentação normal, de uma comida do almoço, do jantar, do lanche. Mas o ciclo de vida vai fazer a gente mudar muito. Tem outras necessidades, né, de obtenção de proteína. Outras necessidades, né? Exatamente. Perfeito. E aí, falando de aumento de necessidade, a gente lembra que a diminuição do paladar, a diminuição do olfato, a diminuição do ácido, né, do estômago, essas questões vão fazer diminuição da biodisponibilidade de nutrientes, como a vitamina B12, que vai atuar e que muitos dos nossos idosos são... Tem deficiência por conta do ácido e por conta de medicamentos também que vão interagir juntos, lógico, né? E eles são diagnosticados com alguma demência quando, na realidade, é deficiência da vitamina. Então, é importante que a família, que o próprio idoso entenda que ele precisa de um aporte específico para esse ciclo de vida. E nessa série dos ciclos de vida, como que faz, por exemplo, para a pessoa idosa que ela começa a comer ou mais devagar, ou mais rápido, ou até no caso de uma demência, que ela esquece que comeu, e ela quer comer de novo, enfim, para buscar essa saciedade. Aí você tem que ter um amparo do cuidador, né? Não tem como, né? Você colocar isso na mão de um idoso e pensar que ele vai se alimentar. Por exemplo, se nós não tivermos alguém para quantificar o quanto ele come, nós não temos como fazer esse aporte que o Fábio está falando. Então, a legislação... Você é advogado, né? Sim. As legislações, os consensos de nutrição diz para a gente o seguinte: se um idoso começa a se alimentar menor que 70% do que você oferece, você já tem que lançar mão do suplemento para justamente não ter aí não só a sarcopenia, né, mas outras osteoporose também, né, deficiência aí de cálcio, de vitamina D. Então é importante fazer esse acompanhamento também. Sim, com certeza. Do porcionamento, da ingestão, como que está sendo feita, para saber só o que para lembrar fazer, que o envelhecimento é a partir dos 30 anos, né, gente? A gente está falando de idoso a partir dos 60, a partir dos né? 30 anos. Já começa a iniciar a partir do 30. Exatamente. Agora, a recusa alimentar, Fábio, nas instituições de longa permanência é algo que a gente vê a todo dia, né? Até porque o público, infelizmente, né, o grande público, né, que frequenta essas instituições acaba que tendo algumas comorbidades, evoluem às vezes com quadros demenciais e acabam recusando a alimentação. Existe também a recusa que é emocional, né? Às vezes algo aconteceu com aquele idoso e tem algo que a gente possa fazer para intervir, para melhorar essa questão da recusa? Sim, a gente, dentro das instituições de longa permanência, tem uma equipe de enfermagem que atua muito nessa parte. Porque muitas das vezes, quando o idoso ele inicia numa ILPI, ele tende a, em alguns casos, pode acontecer de ter uma depressão.
e acaba tendo um déficit de aceitação de dieta. Uhum. Ele acaba tendo até depressão, porque muitas vezes ele ficou viúvo, né? E aí, ou viúva, e foi residir na instituição de longa permanência, algo que aconteceu lá fora, porque as pessoas atribuem, ele foi para a ILPI e ficou triste. Não, algo aconteceu lá fora, Exato. né, que Precisou, motivou. Que levou a ter essa dificuldade de aceitar a dieta. Uhum. Então, a gente faz de uma forma lúdica, né? Então, assim, por isso que a gente, quando trabalha em LPI, a gente, na conversa, você tem que viver o mundo dele, Uhum. de forma que ele acredita em você, né? Porque ele vai aceitar um alimento depois disso. Uma conversa, tem que ter um pouco mais de atenção para aquele idoso que está com dificuldade de aceitar. Então, Conquistar a confiança. exato. do idoso. Você tem que trabalhar até dependendo da cognição dele, a gente pode mudar e o que ele quiser comer, a gente vai tentar ofertar para ver se ele vai aceitar. Isso aí, de repente, não é uma questão patológica, né? É uma questão emocional. Então, aí a gente consegue definir e até informar o médico essa questão. Não precisa de medicação, é a questão de conversar com ele, ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, e isso faz com que ele vá aceitar melhor. Bacana. É interessante entender, né, que a pessoa envelheceu, mas ela tem a individualidade dela ainda, tem a Sim. cultura dela, tem o histórico de vida dela. Então a gente fala muito que esse cuidado tem que ser de forma pessoal, né? Tem os personalizado. gostos, né? É Os individual. gostos dela, Até né? cultural, muitas Sim, vezes. cultural. Eu vejo em LPI, muitas vezes a pessoa residiu a vida inteira no Nordeste. Aí quer de manhã fazer aquele cuscuz, Cuscuz, né? Ou tapioca. E é uma disfagia complicado, né? É. Não é? É bem complicado para disfagia cuscuz. Mas, enfim, é o costume, né? É o costume. E aí tem que fazer alguma adaptação, alguma questão nesse sentido. A gente tenta fazer, né? Não é que seja fácil fazer, mas a gente tenta fazer, a gente conversa com o familiar. Na anamnese, nós tentamos conversar com o familiar os costumes dele, né? Para poder adequar da melhor maneira possível a instituição. Bacana. E assim, vamos falar um pouquinho, Ifigênia, de desidratação. A gente sabe que desidratação muitas vezes causa quadros de delírio, né? Sim. E esse é o grande desafio, né? Fazer o idoso beber líquido, beber água. Diminui o mecanismo da fome e da sede. Isso também é fisiológico. Se você entende que uma pessoa jovem, né, adulta, tem aí até 75% de líquido no organismo, o idoso ele vai cair para 45%. Então, a fisiologia fala muito na desidratação também. Então, como diminui o mecanismo da sede, ele também vai diminuir essa questão de beber líquido. Então, como você falou aí do desequilíbrio, acontece por falta mesmo de líquido. E tem alguma estratégia, alguma dica assim, para essa pessoa idosa não chegar nessa desidratação ou conseguir combater ela? Tipo, tomar X quantidade de água a cada X horas? Existe algo nesse... Dentro dos nossos consensos, né, a gente precisa avaliar cada um e fazer o cálculo de quanto de líquido ele precisa beber. E aí a orientação é o quê? Saborizar uma água para ele melhorar o sabor. Interessante. Toda vez que tomar o remédio, não tomar com 2 dedinhos de água, que muitos deles tomam até o remédio sem líquido, fazê-lo beber pelo menos 200 ml de água. Toda vez que ele for urinar, ele beber água. Toda vez que ele for fazer uma atividade física, é difícil dele carregar uma garrafinha, mas é uma orientação que pode ser feita. Idoso gosta muito de chá, né, gente? Então, verdade. os chás também são perfeitamente aceitáveis. Água saborizada. Água saborizada. Quando for ofertar o alimento sólido, dá uma sopa, né? Sim. Fazer um mingau, um purê. É uma forma de hidratação. Legumes, frutas, tudo tem muita água, né? Então tem... Hidratar não é somente com água. Exatamente. Né? Com líquido. Tem muito o que fazer. Bacana. Dentro da LPI, no nosso caso lá, na instituição, existem os horários. Né? Então, existe a hidratação... Tem tipo um relógio. Exato. Porque tem um relógio para troca de decúbito, né? Para evitar escara, lesão, pressão. É distante da refeição. Tem também um relógio de hidratação. Isso, tem um horário de hidratação para não ter problema de não hidratá-lo. Então, a gente tem um horário certinho. E a gente tem a questão, por exemplo, às vezes de uma alimentação comum, né, nas LPIs, e tem a questão da dieta padronizada, né? Padronizada, né? Para todo mundo. Como se todo mundo fosse comer igual, fosse ter a mesma necessidade. Isso é um dos erros comuns, né, na ILPI, né, Fábio? Exato. Como combater esse erro? Primeiro, como você verifica esse erro e como você consegue combater esse tipo de erro ou evitar, né, esse tipo de erro? Então, dentro do cardápio que é montado, existe a dieta para cada especificação de patologia. Né? Então, existe a dieta hipossódica, existe a dieta hipoglicídica
né? Existe a dieta pré-renal. Então, a gente tem a identificação de cada idoso que tem uma dieta específica. Inclusive, tanto a parte patológica quanto a questão de consistência. Então, é feita uma identificação para que não haja esse tipo de problema. Então, nem todo mundo come tudo que está ali no cardápio, entendeu? A dieta semilíquida é uma, a dieta pastosa é outra, a dieta branda é outra, e não existe a normal. Onde as instituições que eu trabalho, não existe a dieta normal. Na verdade, a dieta ela é voltada para o idoso, né? Então, os profissionais que lá trabalham, ele faz a mesma alimentação. Então, ela é uma dieta específica, mas não tem tanta restrição assim. Uhum. Então, o cardápio ele é montado de forma que todos os idosos aceitem, mas existe uma especificidade do idoso que é bem, assim... Tem alguma restrição alimentar. Exato. Diabético. Então, a gente tem que trabalhar uma dieta para ele específica. Sim. Entendeu? E o renal, a mesma coisa. Agora, quando você falou em restrição, Fábio, me veio na cabeça uma coisa. Quando a restrição vira um risco, por exemplo, eu tenho um idoso que ele é diabético, né? E aí você não consegue um controle glicêmico por nada, e aí é comum que o médico assistente vá, olha, ele não pode comer açúcar, e corta isso, corta aquilo, e começa a cortar. Que limite? Qual é o limite disso? Como é que a gente pode trabalhar em relação até onde vai a restrição, né? E até onde vai que você precisa entender que você precisa liberar um pouco de dieta para esse idoso? Então, nós, dentro da instituição de longa permanência, a gente não pode restringir tanto assim, né? Eles já fazem uso de muito medicamento. Então, se o paciente está com um índice glicêmico, uma glicemia muito alterada, a gente vai ter que fazer de alguma forma que ele faça uma alimentação adequada para ele. Então, assim, ele está com uma glicemia muito alterada, vamos trabalhar um pouco mais na medicação. Entendeu? Eu não posso restringir tanto. Para não restringir tanto assim. Exato, né? porque o risco de desnutrição é muito alto na LPI. Então, eu posso conversar com o médico e falar assim, daqui eu não posso passar. Porque senão eu tenho um outro risco, que é o risco de nutrição. Já restringir muita coisa, Exatamente. né? Que ele negar se alimentar, ele negar aceitar ajustar a comida. essa medicação e o horário dela para que ele não fique com déficit calórico. Entendeu? Que isso aí é um problema, chegar a um outro problema. Sim. Entendeu? Infecção, principalmente, né? A desnutrição leva à infecção. Não, e detalhe, né? Desnutrição, quem sofre primeiro também é a pele, né? Baixa imunidade. Você começam as feridas, Lesões, né? E né? as coisas vão... E aí é porta de entrada para várias infecções, né? Correto, E assim, exatamente. no âmbito do cuidado domiciliar, é muito comum quando a gente vê, tem uma cuidadora cuidando daquele idoso, então foi ela que fez o cardápio, foi ela que escolheu o que ele vai comer, não vai comer, né? Quais são os riscos que isso pode causar, até a gente considerando essa questão de restrições alimentares, enfim. Infelizmente, existem as legislações, mas não existe a fiscalização, né? E, infelizmente, também as famílias, ou por conta de um poder aquisitivo muito baixo, né? Não tem como ter ali um nutricionista, ou não leva em algum local, né? Que possa ser atendido, e acaba o próprio cuidador fazendo, o que é um erro muito grande. Sim. Já que nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem todas as modificações fisiológicas e necessidades específicas, então não é um cuidador que vai saber fazer esse cálculo, né? E aí você encontra, não só na ILP, mas dentro de próprias residências, muitos dos idosos desnutridos, desidratados e maltratados, né? Por falta de acompanhamento de um Exatamente. nutricionista. A gente recebe muitos idosos que Já vêm de com- residência desse jeito. Porque o que acontece? A grande maioria A grande chega maioria. assim, né? Já chega nas LPs Chega, também, já né? chega. Sarcopênico, Chega desnutrido. Chega. Né? Por isso que nós fazemos o quê? O protocolo é fazer uma avaliação. Nós fazemos uma avaliação, cada profissional faz a sua. E existe um exame laboratorial de admissão para saber como ele chegou na instituição. Para depois, obviamente, fazer A gente consegue olhar isso também através do exame laboratorial, né? Exato. De acordo Sim, com né, certeza. como ele chegou, A né? gente faz a semiologia, a nutrição faz a semiologia, faz a avaliação nutricional, a físio faz a dela, a fono faz a dela, o médico também, e diante disso tudo existe um exame laboratorial. Bacana. Agora, gente, é uma coisa assim que tá muito em alta a gente falar, né? Dessa comida afetiva, né?
Ah, sim. A comida a gente sabe que conta história, né? Conta a história da pessoa, né? Então, assim, a gente recebe idosos, por exemplo, portugueses. Chega nessa época de Natal, Bacalhau. bacalhau. Vinho. Né? Eles querem vinho, querem bacalhau, querem essa coisa toda. E muitas vezes esse idoso começa com uma disfagia, com uma dificuldade de deglutição. O que vocês sugerem, o que a gente pode fazer para adaptar essa dieta? O que vocês diriam para os gestores que estão nos ouvindo aí, que a gente pode sugerir para eles agora no Natal para fazer essa adaptação? Eu penso que formas e maneiras existem. Vontade é que é pouca, né? Então, assim, Verdade. até o próprio bacalhau, você colocar ali para cozinhar, né? Porque quando não é uma pessoa com disfagia, você não tem esse cozimento. Mas você pode colocar ele para cozinhar. Você pode misturar ele com purê de batata, né? Fazer um bolinho, desde que não seja frito, né, Fábio? Pode fazer assado. Pode fazer assado. Essa questão de que você está falando, né, de socialização é importante. De repente, se a própria equipe da instituição poder sentar junto com eles, né, e participar desse mesmo banquete, isso já vai ajudar bastante. E aí alguém ficar prestando atenção se ele mastiga em primeiro lugar, porque se não tiver mastigação, obviamente que a deglutição vai ser pior, já com essa dificuldade de deglutição, né? Então, assim, formas existem, basta querer fazer. E até mesmo, por exemplo, a gente já teve um caso, eu me lembro alguns anos atrás, de um idoso querer comer tender. E o tender é ruim para seco, ruim para mastigar. E a gente fez um purê, uma coisa assim, quase que ficou bem pastosinha. E, assim, ele sentiu o gosto daquele tender. Né? Adaptação, né? Adaptação. Quando eu fiz uma pós em cuidados paliativos, uma coisa que chamou muito a minha atenção na aula de nutrição específica, né? Foi essa, por exemplo, a pessoa tem câncer de laringe, dificuldade de engolir, né? De deglutição. E aí você faz a adaptação dos alimentos. Então tem uma espuma de rabada. Enfim, foi umas coisas que falaram lá que eu achei muito legal. O próprio vinho, às vezes, mudava de outra forma. Não dá para engolir, então vai beber, vai... E é bem legal porque a pessoa não perde o prazer de comer, que é um prazer importante. Ademais, a pessoa idosa, muitas vezes, dependendo das comorbidades que ela já tem, o que sobra mesmo é o prazer da alimentação, né? A minha avó mesmo passou por isso. E você também não perde a qualidade de proteica, então você consegue fazer adaptações, né? E essa memória do paladar, né, parece que fica para eles, né, de certa forma. A gente percebe, principalmente a gente que trabalha dentro das instituições de longa permanência, que muitas vezes ele não reconhece nada, ele não reconhece o filho, mas você coloca alguma coisa com um sabor que ele já abre um sorriso, né? E já fica com outro humor, já querendo até se mexer, porque ele não consegue falar, muitas vezes ele tem aquela afasia de expressão de comunicação, mas ele consegue perceber aquele gosto, né? E ficar feliz com aquilo. Muito bacana isso, né? Isso é muito legal. É uma questão sensorial, né? A questão sensorial é muito importante. Existem vários sentidos e esse do paladar é o que é o que falta, né? A comida dá prazer, né? A comida dá prazer. Por isso que eu não penso em restringir tanto numa instituição de longa permanência. Eu não penso dessa forma. Entendeu? Eu acho que ali, teoricamente, é a última casa, então a gente tem que dar a melhor forma possível agradá-los. A gente trabalha para isso, então isso é muito importante, a questão da alimentação. E, inclusive, a questão do tempero do alimento. Por mais que seja triturado, mas tiver um bom tempero, ele vai aceitar. Entendeu? Uma coisa muito monótona não é interessante para eles. Para ninguém, né? Sim. E é interessante também, assim, a questão de diversificar, né? De colocar uma coisa colorida para ficar mais atraente. Isso, por exemplo, para pessoas idosas que têm alguma demência, dificuldade de comer, enfim, de aceitar o alimento, ajuda também? Com certeza. Consegue despertar nela esse interesse melhor em se alimentar? Quando o alimento é triturado, liquidificado, é interessante usar um prato com divisórias. Né? Então, esse prato com divisórias já vem cores diferentes. Então, isso faz com que ele tenha uma visão diferente do alimento, não aquela cor monótona de carne, somente, triturado. Então, juntamente com o tempero um pouco mais aguçado, para ele poder melhorar essa questão das papilas gustativas, isso faz com que ele se alimente melhor. Entendeu? Fica mais interessante para ele. Você está falando agora em utensílios, Fábio, eu estou pensando aqui, né? O grande desafio, eu acho que, do profissional que trabalha em LPI é não permitir
que você utilize esses utensílios para que facilite, né? Porque o idoso, principalmente os que caminham com quadro demencial, facilite a observação do alimento para que fique mais atrativo, sem infantilizar, né? Porque, assim, Exato. às vezes a gente faz visitas em algumas instituições, fala assim, faz o aviãozinho para ele comer, faz não sei o quê, de uma forma meio que infantil, né? E isso eu acredito que é um grande desafio. Você não consegue presenciar isso nas ILPIs também? Sim, sim. Acho que a gente tem que ter a forma lúdica. Faz sentido ter a forma lúdica, mas não como criança. Né? Você tem que entender com o idoso qual é o grau de cognição dele para poder trabalhar esse mínimo de cognição que ele venha a ter para melhorar a aceitação dele. Então, assim, falar sobre o futebol, se ele gosta de futebol, falar de novela, que gosta de novela, e dependendo de cada um, você vai aceitando. Então, por isso que a questão da educação continuada com os cuidadores é importante exatamente para mostrar a importância deles junto à aceitação da dieta do idoso. Sim. Entendeu? Sim. E assim, falando de suplementação ainda nutricional, quando que é indicado, quando que é contraindicado, se você usar de forma inadequada, qual o mal que isso pode causar? Vou para um lado lá da ILPI, nós trabalhamos com suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, alguns com sacarose, outros não. Normalmente eu utilizo sem sacarose. Então, o que é sacarose? É um açúcar simples. Então, que para diabético não é interessante. Então, eu consigo utilizar um suplemento que possa ter um ganho de massa muscular para suprir aquela necessidade nutricional daquele idoso sem sacarose. Então, ou seja, o diabético pode utilizar. Mas ele tem uma insuficiência renal. Se ele faz hemodiálise, ok. A gente aumenta o aporte proteico. Se ele é conservador, a gente reduz o aporte proteico. Entendeu? Então, assim, normalmente eu utilizo uma proteína com carboidrato de complexo, né? Para poder que eu utilize em todos os idosos, em geral, entendeu? Quem tem déficit calórico, a gente utiliza um suplemento que eu consiga atingir a maioria dos idosos. Entendeu? Ô, Fábio, na ILPI, a cozinha é um setor de cuidado, né? Quais são as boas práticas mínimas? Que a gente sabe que no Pod Idoso aqui a gente tem muito gestor nos ouvindo, né? Verdade. E quais são as boas práticas mínimas para uma cozinha de uma ILPI? Então, a gente tem uma educação continuada, como a gente vem falando, né? Então, existem muitas visitas das vigilâncias sanitárias, de Ministério Público. Então, dependendo de cada visita, eles vão observar certos detalhes. Mas, dentro de uma cozinha, as boas práticas de fabricação, você não pode utilizar nenhum tipo de utensílio, você não pode utilizar nenhum tipo de adorno, que seria o quê? Um brinco, um anel, dependendo até da unha, se estiver mal pintada, se estiver com tinta, assim, pedaços de sem tinta, de esmalte, isso também é ruim, né? Existem alguns detalhes dentro de uma cozinha que são protocolos de POPs, né? A hora de lavar as mãos, os hortifrutis que tem que ser higienizados adequadamente, tudo isso fica na parede da cozinha. Né? Quando existe a fiscalização, eles vão olhar, existe o estoque. Então, você tem que estar sempre de acordo com a vigilância sanitária, você tem que ver se a validade do produto, se tem etiqueta, se a etiqueta está dentro de acordo. Identificação, né, de cada produto, quando que foi aberto. Exatamente, existe um período, um prazo de validade de cada produto. Então, isso é feito, assim... Controle de temperatura. O tempo todo. Também, existe uma planilha de temperatura, existe até planilha de troca de esponja, que já tive uma fiscalização. É importante colocar que o nutricionista na instituição de longa permanência para pessoa idosa vai cuidar disso também, né? Sim. Vai gerenciar todo esse processo de o trabalho. nutricionista ele é responsável tanto pela parte de controle de qualidade, que é a educação da cozinha, quanto a parte clínica. Da UAN, né? Da UAN. É chamada UAN. É a UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Nutrição. Então, ele fica responsável por elaboração do cardápio, mas também todo esse controle alimentar, que é a parte de UAN, mais a parte clínica. E ele deve observar também boas práticas, né? Isso, as boas práticas. Da questão da existe um alimentação, manual de boas práticas que já fica dentro da instituição. Toda vigilância, quando chega, ela vê. Você tem manual de boas práticas? Está aqui. Entendeu? Tem a rotina do nutricionista? Está aqui. Sempre tem essa visita, apesar que já conhece a gente,
eles já não olham mais essa parte. Sim. Eles já olham o outro lado. Outros detalhes, Outros detalhes, que já vêm de coisas novas. É. Né? Como essa questão da espuma, eu nem sabia. Não, eu já vi problema de violência sanitária envolvendo espuma. Troca de espuma. Não pode pano de prato. Não pode não pano pode. de prato. Tem uma série de restrições. Sabão líquido, tem que ser sabão líquido, não pode ser sabão Tudo em pasta. pallet, né? Em cima de pallet. Tem que ter um pallet mais ou menos uns 10 centímetros. O estoque ele tem que estar organizado, tem que estar... Existe uma PVPS, né? Primeiro que vem, primeiro que sai. Tem todo um controle que não é fácil, que é chato. É de bastidores, de mas bastidores que tem que estar ali. Exatamente. O que mais é visto dentro de uma LPI, eles vão diretamente na cozinha e verificam se tem comida. Sim. Ele vai no estoque e verifica se tem comida. Tem comida? Ok. Depois eles vão começar a ver os detalhes. E no âmbito, por exemplo, do idoso com cuidados domiciliares, né? Como que o nutricionista ele pode também ter uma ingerência nessa cozinha do idoso, que eu sei que é mais complicado, né? Porque tem autonomia, tem o familiar, né? Que às vezes cria um conflito quando você orienta alguma questão. Como isso pode ser feito? A importância disso, né? Quando a gente trabalha em saúde coletiva, a minha vivência toda é de saúde coletiva, né? Então a gente tem acesso às residências, né? Por conta das visitas domiciliares. Uhum. E conversa mesmo com o idoso e com os familiares. Um dos dois, você vai ver que está falando alguma coisa que não está batendo com aquilo que você está vendo de anamnese ou de alguma escala que você está fazendo do idoso. Uhum. Né? E daí a gente precisa, no nosso caso de visita domiciliar, a gente tem que denunciar a família, né? Para o Ministério Público. Orienta, se vê que não está tendo nenhuma... Isso acontece bastante? Acontece. Muito. E às vezes você chega no domicílio, o quarto do idoso ele é separado da casa, né? Então é como se fosse assim, aquele que ninguém quer mais está lá no quartinho lá atrás. E é um quarto sem piso, já fiz muita visita assim. É um quarto sem piso, um quarto que não tem vaso sanitário, higiene precoce, né? Colchão, então é absurdamente... Você vê como que uma pessoa consegue deitar naquele colchão. Olha isso, doutor Marcos. Então, assim, Isso é importante. a saúde coletiva é importante por isso. Isso é uma violência contra a pessoa idosa. Sim, com certeza, é violência. É uma violência contra a pessoa E idosa. assim, muitas vezes, e até quem nos ouve, né, existe o estigma da institucionalização, mas é o que eu costumo falar. Às vezes a violência, a pessoa idosa, acontece em casa. Dentro do próprio ambiente Às domiciliar. vezes não, eu vou te falar que 99,9% ou pelos familiares ou pelos próprios cuidadores, exatamente. né? É aquela violência nos cuidados do dia a dia. Sim, sim. Que coloca o idoso, Além por exemplo, só para ver televisão. do salário do idoso que trabalhou a sua vida toda, Violência que hoje patrimonial. não tem como patrimonial financeira. trabalhar a sua própria existência com o seu salário porque a família o utiliza, né? Por isso Isso a é gente muito comum. E eu tenho muito orgulho de falar isso, o doutor Marcos também pode falar, eu acredito que ele contempla o mesmo pensamento. A ILP, a Associação Estadual de Instituições de Longa Permanência, vem com uma voz muito forte aí para a gente tentar trazer políticas públicas para conseguir ter espaços, mais instituições de longa permanência disponíveis para abrigar a pessoa idosa, né? Porque muitos estão em casa sem condições, né? E eu acho que essas instituições, elas deveriam ter até a participação dos poderes, né? Tanto federal, estadual e municipal. Exato. Porque, assim, é de responsabilidade deles também. É da família? É. Mas muitos deles também não têm família, né? Exato. E aí precisa. Então, para ele ficar dentro da casa sofrendo, é melhor que os poderes, né, fizessem parte dessas instituições e melhorar a qualidade de vida aí. Sim, e até o próprio idoso. nutricionista, que a gente fala que a gente não é contra a equipe de saúde dentro de uma LPI. Mas a gente é contra hospitalizar uma LPI, porque é uma residência domiciliar da pessoa idosa. Mas assim, a gente vê, por exemplo, uma LPI que busca, né, doutora Simone, um apoio, por exemplo, de unidade básica de local ou de um posto de saúde nutricional para aqueles idosos, é negado. Fala, não, a gente não pode atuar nessa LPI, a gente só pode atuar, por exemplo, nos domicílios autônomos, particulares. Quando, na verdade, ele também é uma residência domiciliar coletiva. E a gente entende, como você bem falou, que o Estado ele tem, sim, uma parcela de responsabilidade sobre isso, de corresponsabilização, né, de cuidados. Se for da área de abrangência da instituição de saúde coletiva, de atenção básica, vamos falar assim, sim, sim. Ela deveria atender, né? Ela não é responsável por fazer o cardápio. Sim, não sobre isso, mas acompanhar os casos. Né? Mas se for de responsabilidade dela, mesmo que um responsável da instituição aleve a instituição, ela deveria, sim,
tomar parte também daquilo, né? É o que eu digo assim, ela não vai ser um nutricionista da instituição, não é sobre isso. Sim. Mas é sobre ser o nutricionista das pessoas idosas que são cidadãos e que também tem que ter o Serviço Universal de Saúde, que é para todo aquele que precisa. Tem muitos idosos que não têm plano de saúde e que quando vão para uma LPI, às vezes deixam de pagar o plano de saúde para ter condição de pagar a mensalidade. E essa lista de nomes deveria estar nesse radar, né? Exatamente. Então você não está falando do que a gente fala de saúde do Brasil, que é o SUS, né? Sim, Sistema é universal. Único de Saúde. É universal. E que todas as clínicas de família, ela tem o seu território. E ela é de responsabilidade do seu território. Então, se fosse assim, a gente não iria na escola. Pois é, exatamente. E nós vamos às escolas, Isso é uma coisa que eu tenho brigado muito, fazer a avaliação nutricional e orientar. Orientamos a questão da merendeira também. Então, eu acho que está meio fora do contexto das leis, né? Exato. Precisa ter um olhar do Estado, do poder público, que as LPIs estão crescendo. Porque as pessoas estão envelhecendo mais, estão tendo menos filhos, né? estão tendo menos pessoas para cuidarem delas no futuro. Sim. E aí vai aumentar o número de LPIs e precisa o Estado ter essa ingerência, ter esse cuidado, esse olhar diferenciado. O Brasil ainda caminha aos passos muito curtos sobre esse detalhe. É verdade. Do envelhecimento, eu acho que as pessoas não querem enxergar. Pensando que nós também somos, né? Eu já sou uma idosa, né? Não, eu acredito assim, eu acho esse espaço aqui, esse canal muito importante para que a gente leve essa voz adiante. Porque é dessa forma, né? Compartilhando essas informações, de alguma forma, isso vai ser visto, né? Tem que ser visto por alguém. E esse olhar precisa existir, né? Até porque o idoso, ele precisa existir, ele precisa ter dignidade, ele ter qualidade de vida, né? Então, por isso, eu acredito que esses espaços aqui são muito importantes. Para finalizar, disseminar gente... conhecimento, né? Sem dúvida. Importante, educação. Para finalizar, infelizmente, a gente poderia ter muito mais tempo, mas a gente não tem, está com o tempo aí meio apertado. O que vocês orientariam para quando procurar um nutricionista? Para as pessoas idosas que nos ouvem, quando é que, de fato, elas precisariam procurar um nutricionista? Infelizmente, o brasileiro só procura alguém quando tem a necessidade, quando a patologia já está instalada. E a prevenção não é quando a patologia está instalada, né? Você não tendo nada, você precisa procurar um profissional. Então, para isso é para qualquer idade, né? Mas principalmente para o idoso, por conta de todas as deficiências que a gente sabe que ele vai ter em alguma fase da vida. Então, trabalhar a prevenção é muito melhor do que você trabalhar tratamento. Perfeito. Eu deixei aqui separadinho para vocês um brinde dos nossos patrocinadores. Vou pegar aqui. O Dr. Marcos me ajuda aqui. Opa. Ó, é esse, vou pegar o outro. Aqui o brinde da Farm Idoso. Obrigado. Alta Médica está sempre aqui com a gente também. Ó, nosso grande parceiro. Obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Pela parceria aí de vir aqui para falar para os nossos ouvintes e perder o tempo de vocês aí, né? O trabalho de vocês para poder nos ajudar aí com essa voz. Eu que agradeço por ter dado essa oportunidade de falar um pouco de nutrição por idoso e a experiência em LPI, como a Efigênia também falando sobre a saúde do idoso. Nós que agradecemos e o objetivo é esse mesmo, passar conhecimento, né? Informação. Eu acho que é importante essa conversa, até para que as pessoas possam entender que estar numa ILPI não é nenhum castigo, né? Exato, tem muito preconceito, né? Tem que ser quebrado. Exatamente isso. Nós agradecemos o convite. Eu agradeço o Fábio, que foi ele que me convidou, né? E agradeço vocês pela oportunidade. Para a gente foi uma honra. Muito obrigada. Valeu. Cuidar da nutrição é cuidar da autonomia, é cuidar do corpo, da mente, da segurança. A alimentação adequada muda a vida da pessoa idosa que reside em casa, transforma totalmente o cotidiano das LPIs. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar e Integração Auditiva, Missão e Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais e cada vez mais incríveis.
compartilhe esse episódio. Informação também é cuidado. E até o próximo episódio.